eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, e lá nos anos 60 e 70 surgiu a música psicodélica, né? Que era cheia de efeitos e muito diferente do que o mundo estava acostumado. Sendo muito influenciado pelo uso de drogas alucinógenas e que se espalhou pelo globo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história aí desse estilo, fica aí que eu já conto pra você. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, lá nos anos 60 a Guerra Fria estava em seu auge e além disso o mundo passava por outras guerras bem violentas como a do Vietnã, por exemplo. E tudo isso impulsionou um movimento social e de contracultura pacifista que ficou conhecido como movimento hippie, principalmente ali na segunda metade da década. E foi nesse contexto aí que a arte, a psicodelia e o LSD se uniram aí como símbolo de uma fuga desse mundo catastrófico, sendo considerado como uma liberdade viável dos males da década e, como eu falei, atingindo até a arte. E é nesse momento em que surge a música psicodélica, sendo o estilo uma experiência caracterizada pela percepção de aspectos da mente, partindo pela exuberância criativa livre de obstáculos. Complexo isso, né? E tudo começou no ano de 1965 em Cambridge, na Inglaterra, com a banda Pink Floyd. E mais especificamente com a música Arnold Lane, que foi composta por um dos fundadores da banda, que era o Syd Barrett. Essa música fez a banda passar a se apresentar em lugares pequenos lá da região e rapidamente se tornar a banda favorita do underground britânico. Ela contava a história de uma travesti que roubava roupas íntimas, o que era muito diferente do mainstream da época, sendo inclusive considerada pela Rádio London como uma música muito fora do normal para os seus ouvintes, e já trazendo ali muitas características musicais daquilo que viria a ser o estilo. Porém, apesar de ser muito diferente, a música atingiu o top 10 das paradas e definiu uma nova música psicodélica que ampliava a mente com temas geralmente retirados de contos de fadas, astronomia e fantasia, trazendo influências do rock e flertando ali com a extravagância, excentricidade e loucura, com letras unidas a melodias complexos e instrumentos cheios de efeitos e até mesmo incomuns. No entanto, apesar do estilo surgir na Inglaterra, a população geral de lá demorou para aceitar aí esse novo estilo, o que foi diferente lá nos Estados Unidos. Por lá, o rock psicodélico se estabeleceu em São Francisco e rapidamente se espalhou pelo resto do país, principalmente com o surgimento de bandas como Grateful Dead, The Doors, Big Brother, Moby Grape, Jefferson's Airplane, Janis Joplin e Jimi Hendrix. E foi também nesse mesmo momento que surgiu a banda The 13th Floor Elevator, que passou a fazer uma variante mais pesada e sombria do rock psicodélico, que ficou conhecido como acid rock. Também é nesse mesmo momento aí que o Velvet Underground se destaca como a versão mais descontraída e nihilista do movimento, pegando as características sonoras ali do estilo, mas se distanciando da cultura hippie. E com o estilo aí tomando os Estados Unidos, ele passa a influenciar também outros estilos como a Soul Music, por exemplo, fazendo com que surgisse o Psychedelic Soul com bandas como The Temptations e The Supremes. And mama, bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children. Então, voltando para a Inglaterra, apesar da revolução psicodélica aí ter chegado mais tarde, o impacto dela não foi menor na população. E assim, bandas consagradas já por lá, como os Beatles, The Animals e The Who, produziram um grande número de músicas psicodélicas. No caso dos Beatles, há músicas com essas características aí em álbuns como The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Rubber Soul, Revolver, Magic Mystery Tour e Yellow Submarine. No caso do The Animals, que nessa época aí só tinha um dos integrantes originais e já não fazia mais tanto sucesso assim, conseguiram emplacar hits como Sky Pilot, Monty Hay e San Francisco Night. E
E é também no final dos anos 60 que esse estilo aí chega ao Brasil, né? Tendo como principal expoente a banda Os Mutantes. Porém, não se resume apenas a eles, tá? Outros grandes artistas e bandas entraram aí na onda da música viajada, né? Em plena ditadura militar. O psicodelismo por aqui trazia uma originalidade ali no som e influenciou outros estilos e até movimentos, como foi o caso da Tropicália, resultando ali numa sonoridade única e bem brasileira. E bons exemplos disso aí são os álbuns Panis et Circenses, lançado pelos Mutantes lá em 68, além do álbum auto-intitulado do Caetano Veloso, também do mesmo ano, e o É Ferro na Boneca, dos Novos Baianos, de 70. E voltando para outros países, após o trabalho ali do Jimi Hendrix no final dos anos 60, a psicodelia começou a influenciar outros músicos negros pelos Estados Unidos. E assim, artistas de funk como Sky and the Family Stone começaram a utilizar técnicas de rock psicodélico, incluindo pedais de wah-wah, distorções como fuzz e câmeras de eco, além de distorcedores vocais, e misturando tudo isso aí com elementos de blues rock e jazz. Mas nessa época aí, um bom número aí de bandas que foram pioneiras no rock psicodélico lá nos anos 60 começaram a abandonar o estilo. Isso porque o ambiente político hostil e a entrega do underground ali a drogas como anfetamina, cocaína e heroína fizeram com que a música se tornasse cada vez mais pesada e dando origem aí a outros estilos, como é o caso do punk, por exemplo. E assim, então, os músicos e bandas que continuaram usando aí elementos da psicodelia nos anos 70 deram origem ao estilo do rock progressivo, mantendo o gosto ali por sons diferentes e solos longos de guitarra, e ainda adicionando influências de jazz e de música clássica no estilo. O Yes é um exemplo aí dessas bandas, além de King Crimson, mas tendo o Gong aí como o maior representante da psicodelia no rock progressivo, principalmente ali nos seus discos iniciais. E voltando ao Brasil, em meados dos anos 70, especificamente no Recife, surge um novo movimento underground que ficou conhecido como Wood Grude. Nele, jovens artistas e músicos utilizavam da contracultura e do regionalismo para criar algo como uma sociedade paralela, se expressando através da música, teatro, cinema e artes plásticas e utilizando muito da psicodelia. E uma das bandas que marcaram aí esse período foi o Ave Sangria, por exemplo, principalmente com o álbum auto-intitulado, lançado lá em 74. E o silêncio posturado na boca de um guarda. Além disso, muitos artistas como Alceu Valença, Marconi Notaro, Zé Ramalho, Lô Cortez e Robertinho do Recife conseguiram unir altas doses de psicodelia e ritmos nordestinos como shot, frevo, baião e forró. E como falamos, a psicodelia entrou num grande declínio lá durante os anos 70, mas voltou a estar em alta nos anos 80. Principalmente com a ascensão da música eletrônica e o surgimento de um novo estilo que foi conhecido como trance, e que apresentava ali partes melódicas misturadas com sintetizador e distorções. Sendo em geral aí músicas um pouco mais calmas e que em tradução literal do nome em estilo para o português seria algo como transe. Isso porque eles consideravam que o ritmo das batidas repetitivas e uma melodia progressiva fazia com que os ouvintes entrassem numa espécie de transe mesmo. Isso tudo pensando num tipo de libertação espiritual. Muito parecido com a ideia lá dos primeiros artistas psicodélicos que buscavam aí esse mesmo tipo de libertação espiritual, só que através de drogas alucinógenas. E alguns exemplos aí de artistas desse estilo são o Aphex Twin e o Orbital. E apesar do estilo nunca mais ter ficado tão em alta lá, principalmente como foi lá no final dos anos 60, as características e influências aí dessas bandas podem ser facilmente encontradas em artistas e bandas mais recentes e contemporâneas, como por exemplo o Anomy e o My Bloody Valentine.
Smashing Pumpkins também foi um bom exemplo ali, que fundia o rock psicodélico com o heavy metal, tornando-se aí uma das bandas de mais sucesso do rock alternativo lá nos anos 90. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você gosta do rock psicodélico, da música psicodélica como um todo, e quais suas bandas preferidas e o que você mais gosta nelas aí. Aqui dos lados estarei deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!